apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Anjos ao seu favor, graça e paz, abençoada ovelha que me assiste agora pelo Facebook, graça e paz a você que me assiste no YouTube, graça e paz a você que me assiste em nosso site, graçaapostolado.com. Você que me assiste pelo site, pelo YouTube ou pelo Facebook, receba graça, paz, entendimento, sabedoria e revelação. Receba também saúde para a glória de Deus, em nome de Jesus. Graça e paz a todos vocês na igreja, amém? Eu tenho um assunto novo hoje, tá? Uma saudação especial a todas as ovelhas em todo o Brasil. Não vou nem começar a falar o nome, senão vai demorar muito. São incontáveis ovelhas. Graça e paz a todos vocês que estão debaixo do meu apostolado. Em alguma cidade do Brasil, em algum estado do Brasil, em outro país da face da terra. Tem ovelhas em Lisboa, Portugal, Moçambique, África, Estados Unidos, Washington, Suíça. Graça e paz, Argentina. Graça e paz a todos vocês que estão debaixo do meu apostolado, que de quarta-feira e de domingo recebem a direção de Deus para as suas vidas. De todo o meu coração, graça e paz. Uma salva de palmas ao Senhor pelas ovelhas que estão espalhadas em toda a terra, recebendo a graça e o apostolado. O assunto de hoje, a desculpa de Adão. Gênesis capítulo 3. Essa desculpa é velha, né? Nós estamos no século 21, atualmente, maio de 2015. E até hoje, infelizmente, muitos ainda usam a desculpa de Adão. Atualizaram a desculpa de Adão, mas ainda continua a mesma velha desculpa que Adão usou um dia, lá atrás. Na verdade, toda desculpa, é uma muleta, onde a pessoa se apoia, às vezes, numa mentira. Tem desculpa que é uma mentira, que a pessoa inventa, que a pessoa cria. Na verdade, a desculpa, ela é uma fortaleza na mente da pessoa. Nós não devemos ter nenhum tipo de fortaleza, porque a nossa mente é renovada pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo. Nós não podemos permitir nenhum tipo de fortaleza, ou seja, maus pensamentos em nossa mente. Amém? Como dizia um pastor amigo meu, você não pode impedir que os passarinhos voem sobre a sua cabeça. Você não tem como impedir isso. Mas você pode impedir que eles façam ninhos, né? Impedir o passarinho de voar sobre a sua cabeça não tem como, porque o céu é muito alto. Mas você pode impedir de o passarinho fazer ninho na sua cabeça, né? Entendeu? Em outras palavras, você não tem como impedir que um pensamento surja na sua mente. É igual sonhar. Você não tem como impedir sonho. Apóstolo, tem coisa que eu sonho que eu não queria nem sonhar, mas você não tem esse domínio, esse livre-arbítrio para escolher com o que sonhar ou não sonhar. Nós não temos esse domínio, nós não temos esse controle. Você não tem como impedir de sonhar. Por vezes você sonha com coisas que você não quer. É ou não é verdade? Por vezes você sonha com coisas que você não está nem pensando. E quando você sonha várias vezes, não no mesmo dia, várias vezes, vários dias, vários meses, ou até anos, você sonha com coisas que você não quer e nem queria sonhar. Por quê? Você não tem como impedir os pensamentos de chegar até você. Por muitos motivos. E um dos maiores motivos é por causa dos olhos.
O maior motivo do porquê surge pensamentos na mente é por causa dos olhos. Você sabia disso? Salomão disse: os olhos não se cansam de ver. Traduzindo, você sonha com alguma coisa porque um dia você viu alguma coisa e ficou no seu subconsciente. Está aí um dos motivos do sonho. Você não quer sonhar, você não está nem pensando em sonhar. Mas uma coisa que você viu lá 15 anos atrás, há 20 anos atrás, você nem lembra mais. No consciente você não lembra, mas no subconsciente, que é um tipo de um arquivo, está lá guardado. Então você pega e sonha. Uma coisa que você viu no filme, uma coisa que você viu na rua, uma coisa que não tem nada a ver, mas entrou no seu subconsciente. Uma coisa que você nem está pensando, mas está no subconsciente. Uma hora ou outra você sonha. Por quê? Porque seus olhos viram, seus ouvidos ouviram, e aí gera um pensamento. Então você não tem como impedir os pensamentos de aparecer na sua mente, até maus pensamentos, você não tem como impedir. Apóstolo, mas às vezes eu estou quieto no ônibus, eu estou no trabalho, mas surge cada pensamento que se eu te contar, você vai escandalizar. Eu também tenho esse pensamento, irmão, sou igual a você. Nós somos iguais. Alguém aqui tem maus pensamentos? Demorou para levantar a mão. Alguém aqui tem maus pensamentos? Porque deve ter gente aqui que deve ser igual a Deus, né? Que não pensa maus pensamentos. Então vou perguntar pela terceira vez. Alguém aqui tem maus pensamentos? Diga, eu sou normal. Alô, a graça, ela não vem condenar ninguém. Ela vem te explicar. A graça mostra o erro e por que está errado. A graça não foi dada para condenar alguém. Você, seu pecador, está pensando essas coisas. Os pregadores da lei são assim, principalmente os pentecostais. Você que tem maus pensamentos, isso é o diabo, hein? Tem nada de diabo, irmão. Tem nada de diabo. É que na mente surgem, passam, entram pensamentos. A, B, C, D, F, G, H, N tipo de pensamentos que não tem como impedir. Daí a frase: você não tem como impedir que o passarinho voe sobre a sua cabeça, mas você pode impedir dele fazer ninho na sua cabeça. Por isso, 2 Coríntios 10, derrubamos fortalezas. Está claro ou não está claro? Impedir que o passarinho faça ninho. Gênesis capítulo 3, o assunto, a velha desculpa de Adão, né? O tema é a desculpa de Adão, mas satirizando a velha desculpa de Adão. Primeiro eu vou ler a letra, depois você vai ver por que a sátira, né? Na verdade, lá no final da mensagem você vai me entender. Lá no final, daqui a alguns minutos, você vai entender que, principalmente nós em graça, você em graça, você não pode dar essa desculpa de Adão, né? Lá na frente você vai entender. Daqui a alguns minutos. Você não pode dar essa desculpa, né? Gênesis 3, quem já achou, diga amém. Gênesis 3, versículo 1. A desculpa de Adão é o tema da ministração de hoje. Gênesis 3:1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. A serpente disse para a mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Foi assim que ele disse? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Em outras palavras, Adão e Eva estavam vivos. Pastor, claro que estava vivo. Não, mas não é esse tipo de vivo que estou falando. Não é o vivo na carne, porque eu sei que estava vivo na carne. Eles estavam vivos no espírito. Espiritualmente falando, eles estavam vivos, porque não tinham pecado. Eram perfeitos, espírito, alma e corpo.
Adão e Eva eram, aliás, foram os únicos, por um tempo, não houve mais, os únicos que por um tempo foram perfeitos no espírito, na alma e no corpo. E nós, no século 21, nós não somos perfeitos? Eu ouvi uma mensagem da Graça de nós somos perfeitos, perfeitos no espírito. Filipenses 3, somos perfeitos no espírito. A alma vai se aperfeiçoando. E o corpo? O corpo não tem jeito. O corpo tem defeitos. O corpo tem imperfeições. O corpo tem falhas. Adão e Eva, vamos deixar claro, por um tempo, diga, por um tempo. Está claro ou não está claro? É igual Maria. Maria foi virgem, diga, por um tempo. Coitados dos católicos, pensam que ela nasceu virgem, viveu virgem e morreu virgem e subiu aos céus virgem. Eles falam isso. Esses dias eu fui no médico, quando eu saí assim da sala do médico, eu vi um homem falando lá, porque Maria, ela foi assunta aos céus virgem sem pecado nenhum. Eu passei assim, olhei para ele assim. Você é católico, irmão? Eu te recebo como irmão em Cristo. Mas me responda uma coisa. Como que Maria morreu virgem se Jesus tinha irmãos? Por exemplo, Tiago, que era filho de José e Maria. É uma perguntinha básica, só para você pensar. Lá em casa eu tenho a Bíblia, a versão Ave Maria, que é uma Bíblia católica. Eu tenho uma versão Edições Paulinas, que é uma Bíblia católica. E nessas Bíblias dizem que Tiago era irmão de Jesus. Se Tiago era irmão de Jesus, era irmão de Jesus por parte de quem? Claro que era de Maria e José. Está claro ou não está claro? Mas não é meu assunto. Bom, diga comigo, por um tempo, Adão e Eva eram perfeitos no espírito, na alma e no corpo. Ficou claro para vocês? Nós não. E além de não sermos perfeitos em tudo, só somos perfeitos no Espírito por causa de Cristo. Hebreus 10,14, que com uma só oferta nos aperfeiçoou para sempre. A Ele, por favor. Diga Abba Pai. Está claro para vocês? Então, nós do século 21, que estamos depois de Cristo, nós no Espírito somos perfeitos, nós não temos pecado. Porque se tivéssemos pecado, não seríamos salvos. Ou não teríamos o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não habita onde há pecado. Está claro ou não está claro? E quem é salvo não é a carne. A carne morre e vai para o cemitério. Quem é salvo é o Espírito, que juntamente com a alma vai subir aos céus. Ou arrebatado na volta de Jesus, ou quando morrer. Está claro ou não está claro? Bom, Gênesis 3, continua lá. Gênesis 3, eu parei no versículo 3, onde a mulher disse: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente, diga, a serpente, circule na sua Bíblia, a serpente. Gênesis 3, 4, então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Sem vergonha, safada, chamando Deus de mentiroso. É ou não é verdade? Está chamando Deus de mentiroso. Olha o que a mulher disse no verso 3, ó. Deus disse, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Verso 4, a serpente falou para Eva: não, pode comer à vontade, certamente não morrereis. 5, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Vendo a mulher, aliás, circule na sua Bíblia, vendo. Gênesis 3, 6, circule, vendo. Vou dar uma dica para vocês, tá? Foi aqui que começou o erro dos dois. Foi aqui. O mesminho erro de Saul. Sabe por que Saul foi destituído como rei? Sabe por que Saul perdeu a unção? Sabe por quê? O Samuel disse para ele assim, o profeta Samuel: Saul, fica aqui que eu vou lá sacrificar e já volto. Daqui 7 dias eu volto.
Samuel era profeta. Só quem podia sacrificar na lei era o profeta ou o sacerdote. Saul não era profeta e nem sacerdote, ele era rei. Rei não podia sacrificar, só profeta e sacerdote. O Samuel, o profeta Samuel, falou para Saul: Saul, fica aqui que eu vou lá sacrificar e volto. Mas naquele tempo não tinha metrô, não tinha carro, não tinha ônibus, foi a pé, demorou para chuchu para voltar. Então nessa do Samuel ir até voltar, passou os dias, e o Samuel não vinha, e o Saul tinha que ir para a batalha com o povo de Israel. Só que para ir para a batalha, tinha que receber a bênção do profeta Samuel. Ninguém ia para a batalha sem receber a bênção. Vamos lutar contra os midianitas, contra os amorreus, nós vamos morrer, né? Contra os heteus, então, os heveus, não vamos lá, senão vamos morrer. Vamos esperar a bênção do profeta. Isso era uma tradição. Ninguém ia para a luta, para a batalha, sem a bênção do profeta. Seja ele, cada tempo, tal profeta. Aquilo já era tradição do povo de Israel. Só que o Samuel não vinha, porque estava vindo a pé. Aí o povo inimigo se levantou para lutar contra o povo de Israel. E Saul era o rei, tinha que ir para a batalha. Então, e o Samuel não chega, e o pessoal: cadê o Samuel? Samuel não chega, e antes de ir para a batalha tem que sacrificar. E o pastor Samuel não chega, o Saul pegou: eu vou sacrificar. Mas você não pode, porque você é rei. Mas o profeta não chega. Eu não posso ir para a batalha sem. Não, eu vou. Quando ele foi fazer o sacrifício, quem chegou? Samuel. Samuel pegou no flagra. Saul, o que você está fazendo? Eu vi. Olha o erro. Eu vi. Olha lá, Gênesis 3:6. Vendo a mulher, o mesminho erro de Saul. Olha o Saul: eu vi que você não vinha, estava demorando para vir, então eu fui sacrificar. Mas você não podia sacrificar? Mas o que? Não tem conversa. Você desobedeceu a Deus. Não, mas aqui não tem mais jeito. Perdeu o playboy. O Saul perdeu a unção. E então, quando Samuel virou, o Saul pegou na estola de Samuel e rasgou a estola de Samuel, porque o Samuel foi sair, o Saul: pelo amor de Deus, não, e rasgou. E o profeta aproveita. Tudo que acontece na vida, o profeta tem resposta. Então, como rasgou a estola de Samuel, Samuel olhou e falou: assim também rasgou diante de ti o Senhor o teu reino, para que não reines mais. Você está reprovado, Saul. E o Saul foi reprovado, destituído. Então Deus colocou Davi. Mas foi o mesmo erro da Eva, o mesmo de Saul. Por isso que Paulo disse em 2 Coríntios 5:7: não andamos por vista, mas por fé. Porque senão está lascado, hein? Se andar por vista, perdeu playboy. Se andar por vista, perde a unção. Se você andar por vista, em meio a tribulações. Pedro, por que Pedro afundou? Jesus vinha andando sobre o mar, e Pedro no barco, dentro do barco: é um fantasma! Todo mundo morrendo de medo. Jesus falou: não, sou eu, não tem mais, sou eu. Aí o Pedro na segunda, de noite, né, andando sobre o mar: mas é o Senhor mesmo? Sou eu, Pedro. Então se é o Senhor mesmo, então manda eu ir ter contigo. Então vem. O Pedro pegou, olhando para Jesus, saiu do barco e pisou nas águas e começou a andar. Mas aí, de noite, teve um ventinho, né? Uma onda bateu nele assim, e ele já assustou. Ele viu a água bater: nossa, eu peso 80 quilos, não tem lógica, né? Como que 80 quilos vai ficar em cima da água? Não tem lógica. Aí começou a andar por vista, pela razão. Raciocinou, começou o quê? Começou a afundar. Fala para o seu irmão: está vendo o que dá andar por vista? A pessoa começa a afundar. Quem entendeu o que Deus está falando? Afunda na igreja, afunda no ministério. Sabe, a pessoa sai da igreja do nada, começa a andar para trás. Eu tenho casos de pessoas que saem da igreja e começam a andar para trás. Eu tenho muitos casos. Começa a ficar doente, começa a perder, fica desempregado, já não ganha mais dinheiro, as coisas já não dão certo. Mas antes estava bem na igreja, estava alegre, feliz, com saúde, e agora está doente, não anda para frente, não anda para trás. Por quê? Engraçado, né? Anda por vista, começa a afundar. Está claro ou não está claro? Eu não conheço uma pessoa que sai da igreja que fica bem. Eu tenho 22 anos de ministério, diante de Deus. Eu não conheço uma, eu queria conhecer uma, mulher ou homem, qualquer um. Uma
que não congrega, que não lê a Bíblia, que não ora, que não fala com Deus, que não semeia e que está bem para chuchu, melhor que eu, feliz, cheio do Espírito Santo, com a perfeita direção. Eu quero conhecer ainda. Não tem como, irmão. Porque a direção de Deus, ela é dada profeticamente. Ó Deus falando aqui, ó. Um dia, Samuel foi lá ter com o povo de Israel. E o povo, você sabe que o povo é danado, né? Samuel chegou lá, o povo, não queremos mais que você reine sobre nós. Não, mas eu vim sacrificar para que a bênção de Deus. Não queremos mais. Queremos ser igual às nações. Eles são dirigidos por um rei. É aí que entrou o Saul. Foi aí que tudo começou. Porque, eu preguei esses tempos, está no nosso site. O governo de Deus é teocrático. O governo, o modo de Deus governar o seu povo, e na nova aliança, saber a igreja, que somos nós, é um modo teocrático. Deus. Tem que parar, senão a pronúncia dá errado. Deus. Crático, governo. Deus. Crático, governo. Teocrático, governo de Deus. Quem está entendendo? Esse é o modo de Deus nos governar. Por isso Coríntios 12, 28 diz: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres. Por quê? Diga, porque o governo de Deus é teocrático. Quem está entendendo? Diga, esse é o modo de Deus nos governar. Diga, através de apóstolos, profetas e mestres. Quer o endereço? Diga, Coríntios 12, 28. É um governo teocrático. Está claro? Sempre foi teocrático. Antes da lei, ó Deus falando com Adão e Eva. Na lei, ó Deus falando com Moisés, Josué e os profetas. Na graça, ó Deus falando com Paulo, falando conosco. O governo de Deus, por isso que ele é rei dos reis. Senhor dos senhores. Por quê? Porque o governo de Deus é teocrático. Então o Samuel foi falar com o povo, ministrar, o povo já não queria mais. Nós queremos um rei. Todas as nações têm um rei, nós queremos um rei, como eles. Então Samuel voltou chorando e foi falar com Deus. Senhor Deus. Deus disse: fala, Samuel. Senhor, o povo está me rejeitando, o povo não quer mais a mim, o povo quer um rei. Deus disse: dá um rei para eles. Dá um rei para eles? Eu estou pensando que o senhor ia falar um monte. O senhor está mandando, não. O senhor está concordando com eles? Dá um rei para eles. Eles querem um rei, como as nações? Então dá um rei para eles. Samuel, não chore mais não, tá? Porque o povo não está rejeitando a você, está rejeitando a mim, para que não reine sobre eles. Ficou claro? Quer que coloque nos dias de hoje? Quem não congrega está rejeitando o governo de Deus. Por quê? Porque quem não congrega rejeita Samuel. E quem rejeita Samuel está rejeitando o próprio Deus. Só quem entendeu. Não há, já saí do meu assunto, mas o Espírito Santo está falando. Não há como reinar, não há como que a vida do ser humano, homem ou mulher, dê tudo 100% sem o governo de Deus. Isso é impossível. Ou então, de Gênesis a Apocalipse, é tudo mentira. E pode rasgar e queimar. Todas as pessoas da Bíblia que tentaram viver sem o governo de Deus se deram mal. Todas sem exceção. Homens, mulheres, jovens, todas as pessoas. Quer mais um caso? Uma vez o Eliseu, 2 Reis 5, o Eliseu estava no seu ministério, aí um moço chegou até Eliseu: Eliseu, eu tenho um pai, era Naamã, o rei. Meu pai está com lepra. Naamã não servia, Deus não servia nada. Meu pai está com lepra. E como é que faz para... Eu sei que você é poderoso, é homem de Deus e tal. O Eliseu falou: traz seu pai aqui. Aí o Naamã, o rei Naamã, 2 Reis 5, veio até o Eliseu. Profeta, tem revelação.
Assim diz o Senhor, mergulhe no rio 7 vezes e você ficará curado da lepra, totalmente. Traduzindo, essa é a direção de Deus. Está entendendo? O rei obedeceu a direção. Traduzindo, estou resumindo. Aí o rei Naamã mergulhou no rio 7 vezes. O que aconteceu? Ficou curado da lepra. Sãozinho, perfeito. Até aí uma maravilha. Aí o rei, muito próspero, rico, quis recompensar o Eliseu, profeta. Ô Eliseu, maravilha. Olha, como é que eu posso te recompensar? Aqui estão ouro, prata, pedras preciosas. Não. Não, pelo amor de Deus. Não, de graça eu recebi, de graça eu dou. Não, mas eu quero te recompensar porque agora eu estou curado. O médico não dava jeito. Não vou receber. E o Geazi do lado, o obreiro de Eliseu, o servo. Só vendo. Então, e as fortalezas. Então Eliseu não quer o ouro, né? O Geazi só vendo. Então ele não quer. Então eu vou ficar vivendo no mundo de graça. Orando, pregando, tudo de graça. Tá bom que eu vou fazer isso. O Geazi pensando. O Eliseu, não, nós não queremos tal. Foi embora, tá bom, você não quer, tá bom, obrigado, muito obrigado, Deus lhe pague. Aí o rei foi embora, o Eliseu e o Geazi para cá. Lá longe, o Geazi falou assim, ô meu senhor, Eliseu, a nossa jornada é longa. Desculpa de Adão. Nossa jornada é longa. Vá indo, que eu vou me despedir do meu pai e da minha mãe e depois eu te encontro no caminho. Fala para o seu irmão, nunca tente enganar um profeta. Deixa eu curtir um pouquinho, alguns segundos essa frase. Quem recebe? Nunca tente enganar um profeta, abençoado. Eu vou te dar uma dica, porque eu sou muito legal, né? Um dia veio um homem da Renascer aqui e falou assim, você é bom demais. Eu falei, tá bom. Ele falou que eu era bom demais. E acho que eu sou mesmo, mas eu vou te dar uma dica. Nunca tenta mentir para um profeta, enganar ele. Eu vou dar uma dica para você. O profeta não vai te falar nada, abençoado. Quando a pessoa tenta enganar o profeta faz cara de besta, ele finge que está acreditando. É uma dica que eu estou dando, não deveria nem dar, né? Mas já falei. Quando a pessoa mente, o profeta, tá bom, tá. Uma pastora mentiu para mim aqui, eu vou lá operar o olho, depois vou operar, tá bom. Deus falou, tá mentindo, hein? Não, tá bom. Um dia tinha um homem que tocava bateria aqui na igreja, tinha um moço que tocava bateria, olha só, hein? Acabou o culto de louvor, ali na livraria, o moço falou assim, apóstolo, eu não quero tocar bateria mais não. Falei, abençoado? Eu estava ligado, né? Eu não quero tocar mais bateria, eu quero agora ouvir a pregação. Eu quero me dedicar em ouvir a palavra. Mas a pregação não é na hora do louvor? Está claro ou não está claro? Olha como que as pessoas não sabem nem mentir. Vai vendo. Acabou o louvor, ali na livraria, o homem, apóstolo, eu não quero tocar mais bateria não. Pessoal? Não, eu vou me dedicar na palavra agora, quero prestar atenção muito na pregação. E Deus falou, mas a pregação é depois do louvor. Tem nada a ver uma coisa com a outra. E eu, ficar de besta. Tá bom. Cadê ele? Mentiu para o profeta. Eu não vou nem entrar em detalhes, abençoado. Tá, mas a vida dele não ficou boa não, tá? De muitas pessoas que eu conheço que mentem para o profeta, a vida não fica boa não. A vida não fica boa não. Acontecem coisas. Para terminar Geazi, aí o Geazi falou, Eliseu, fica aqui que eu vou lá despedir do meu pai. Mentira. Sabe onde ele foi? Atrás do rei Naamã, que queria dar o ouro e as riquezas para o Eliseu, por recompensa. O homem ficou curado. Sabe o que ele falou? Naamã! O que foi? O meu senhor mudou de ideia. Ele mandou eu vir pegar as riquezas que ele quer sim. Sabe o ouro que você ia dar, a prata, a joia? Ele mandou pegar com você, que agora ele quer, ele mudou de ideia. O rei, tá bom, eu fui curado. Estou aqui, ouro, prata, pedra, deu tudo. E o Geazi pegou aquilo lá e foi para a casa dele e guardou e voltou para Eliseu. Guardou e voltou. Pronto, Eliseu, agora a gente pode ir. Na hora, o Eliseu falou assim, Geazi, você foi ter com Naamã? Não, meu senhor. O Eliseu, porventura não foi o meu espírito contigo? Eu estou citando 2 Reis 5, tá? Quem quiser ler a Bíblia depois. Fala para o seu irmão aí, não tente enganar um profeta. Fala para o seu irmão, Deus está no profeta.
Aí a pastora falou que ia operar a vista. Diante de Deus, chama Deus como minha testemunha. Ó, apóstolo, eu vou te entregar a chave da igreja, tá? Porque eu vou me ausentar do ministério. Ah, é? É que eu vou operar a vista. Olha só, hein? Minha mãe operou a vista, olha só. Eu vou operar a vista, e então assim, eu vou operar essa e já vou operar outra também. Aí eu pensei, ué, então vai ficar cega, por quê? Não, porque quando você opera uma vista, você sabe o que é? Opera uma, não é assim? Aí coloca o tampão, recupera, passa, não é assim? Para depois, não é assim? Então o que tem a ver com entregar a chave do ministério e se ausentar? Mas eu vou operar essa e já vou aproveitar e operar a outra. Aí faltou um pedacinho que ela não falou, né? E vou aproveitar e sair do ministério. Essa frase ela não falou. Mas Deus falou, está mentindo. Eu falei, Senhor, mas precisava mentir assim, meu? Ninguém é obrigado a nada, abençoado. Diga aí, eu não sou obrigado a nada, diga isso. Diga, nem a mentir. Coisa feia, né? O tema da mensagem, a desculpa de Adão. Gênesis 3:6. Então eu te contei que o Saul andou por vista. Paulo disse em 2 Coríntios 5:7 que não andamos por vista, andamos por fé. Mas está aqui onde tudo começou. Diga, onde tudo começou. Diga, Gênesis 3:6. Diga, Eva foi a primeira pessoa a andar por vista. A primeira pessoa, hein? Nunca tinha acontecido isso aí. Gênesis 3:6. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Vale te lembrar que antes ela tinha ouvido quem? A serpente. Fala para o seu irmão, cuidado com quem você ouve. Fala para o seu irmão que as pessoas costumam colocar fortalezas. É ou não é verdade? Você está indo naquela igreja ainda? Não, não acredito. Você está lá ainda? Por que a pessoa fala isso? Porque ela quer tirar. E por que ela quer tirar? Porque ela não está bem. E ninguém quer se dar mal sozinho. Geralmente quem está indo para o inferno quer levar mais alguém junto. É ou não é verdade? Isso é na vida. Ninguém gosta de se lascar sozinho. Por quê? Você imagina uma pessoa que foi mandada embora porque fez coisa errada. Vai chegar em casa e vai falar o que para a mulher? A mulher vai falar um monte. Os filhos para criar. Quer ver mudar a situação? Bem, eu fui mandado embora. Não. Ah, mas foi mais 5 mil também junto comigo. Aí a mulher, então é um corte. Não mudou? Mudou ou não mudou? Agora, bem, eu fui mandado embora. Por quê? É porque eu fiz. Fica ruim falar eu fiz, né? Então, bem, eu fui mandado embora da firma. E agora? Mas não tem o que fazer. Não foi só eu não, mais 5 mil pessoas foram mandadas junto. Isso ameniza a situação. Quem está entendendo? Qual o tema da mensagem? Isso é a desculpa de Adão, abençoado. Que eu disse que no final da mensagem vocês não podem ter isso por nada. E há uma diferença entre o crente em graça e nós, os crentes em graça, e os crentes da lei. Há uma diferença. Há uma grande diferença. A desculpa de Adão é a mesma. Infelizmente há crentes em graça que usam essa desculpa de Adão. Daqui a pouco eu falo o que os crentes em graça falam. Os crentes da lei falam uma coisa. Na verdade é a desculpa de Adão. E tem uns crentes em graça que também fala outra coisa, que na verdade também é a desculpa de Adão. E que nós não podemos dar essa desculpa. Daqui a pouco eu falo o que é. Gênesis 3:6. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido. Tipo assim, se eu me lascar, não me lasco sozinho. É verdade. Alô, você já viu alguém roubar sozinho? É difícil alguém roubar um banco sozinho. Você viu na televisão esses dias? 3 menores foram assaltar o carro. Quando foi assaltar, para roubar o carro, era de um policial paisano. Ele já abriu a porta e sapecou 2.
Vai, besta, vai roubar. Ou você nunca leu na Bíblia, ou nunca ouviu, não roubarás, não furtarás. Que ladrão que não sabe que não pode roubar? Qual ladrão na terra que não sabe que não pode roubar, que não pode assaltar, não pode furtar? Quem na face da terra não sabe disso? Todo mundo sabe. Quem tem Bíblia sabe, quem não tem sabe. Quem é religioso sabe, quem não é também sabe. Quem é cristão, quem é macumbeiro, todo mundo na terra sabe que não pode roubar e assaltar. É ou não é verdade? Foi roubar, morreu. Eu vou ter dó? De nada, nem um pouquinho. Nem um pouquinho, não tem como ter dó. Cada um colhe o que plantou. Teria dó de uma pessoa que está indo para a igreja orar, buscar a Deus e colocar fogo no carro dele, né? Sem ter feito nada. Aí eu teria dó. Mas a pessoa está fazendo coisa errada, você tem dó como, abençoado? Você está plantando aquilo? Quem planta espinho vai colher o quê? Melancia. Não tem como plantar espinho e colher melancia, abençoado. Gênesis 3, versículo 6. Ela comeu e tomou do seu fruto e deu também para o seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Pronto. Em outras palavras, se eu me lascar, não vou me lascar sozinho. Versículo 7, Gênesis 3, 7. Então foram abertos. Paulo disse em Romanos 4, que mesmo antes da lei, o pecado estava no mundo. Aqui, ó, os olhos foram abertos. Antes da lei, estou lendo Gênesis. Antes da lei, Paulo falou, Romanos 5, o pecado já estava no mundo, veio por um homem. Romanos 5,12, o pecado veio por um homem. Romanos 4, mesmo antes da lei, o pecado estava no mundo, só não era imputado. É igual você tomar multa e não pagar, né? Velocidade máxima, 100, você passou a 140, você foi multado. Você é um infrator. Só não está pagando porque não tem lei, né? Não tem onde pagar a multa, mas que você está errado, você está errado. É mais ou menos assim. Gênesis 3,7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Nossa, o que é esse negócio aí? Imagina o Adão olhando para a Eva olhando para... Nossa, que é isso? Que é isso aí? Nossa, vixe. Aí começaram a se escandalizar. Sabe por que começaram a se escandalizar? Ao ponto de cozerem, aqui ó, olha lá, ó, verso 7. Conheceram que estavam nus, cozeram, pois, folhas de figueira e cingiram-se. De tanta vergonha que eles começaram a passar. Nossa, que negócio feio. Porque antes não tinha essa consciência. Está entendendo? Não tinha essa consciência. Versículo 8. Gênesis 3:8. Então, presta atenção agora, hein? Qual o tema da mensagem mesmo? A desculpa de Adão. Gênesis 3:8. Então, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, esconderam-se. Para aí. Mas esconder por quê? Não mataram ninguém, não roubaram ninguém, não assaltaram ninguém. Digam, mas desobedeceram a Deus. Está vendo? Não tinha lei. Por isso que Paulo, Romanos 5,12. Pelo que por um homem veio o pecado no mundo. Está claro ou não está claro? Olha lá o pecado entrando. Alô? Olha lá. Ó, do verso 5 para trás, não tinha pecado. Eu estou lendo Gênesis 3, do verso 5 até o Gênesis 1, verso 1, não existia pecado. Pelado ou nu, o Adão, a Eva, não problema nenhum. Não tinha má consciência, não tinha pecado. Agora, do verso 7 para frente, que eles comeram, os olhos foram abertos. Verso 8, ouvindo a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O que é isso aqui? Quando eles desobedeceram a Deus, imediatamente tiveram uma má consciência. E eles fizeram o quê? Se esconderam. Quando o ladrão faz uma coisa errada, o que ele faz? Ele fica parado? Sai correndo. Está claro ou não está claro? Por causa da má
Ora, se ele está correndo por causa de má consciência, então ele sabe que o que ele fez foi errado. É ou não é verdade? Senão ele não corria. Não, correr para quê? Por que você está correndo? Não fiz nada. Não roubei, não matei, não saltei. Está correndo por quê? É a velha frase, quem não deve, não teme. Mas o ladrão está correndo. Está fugindo, por quê? Gênesis 3, versículo 9. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou. Olha lá, Gênesis 3, 9. Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Deixa eu fazer uma perguntinha bem básica, né? Você crê que Deus é onisciente? Ou seja, tem todo o conhecimento do passado, do presente e do futuro? Deus tem todo o conhecimento. Você crê que ele é onisciente? Você crê que Deus é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo? Você crê nisso? Que ele é onisciente? Então ele sabia onde o Adão estava. Então se ele sabia, por que está perguntando? Há uma coisa que Deus quer de nós, abençoados. Alô, presta atenção no que eu vou falar agora. Isso aqui é uma revelação. Hebreus 10, 5 e 8 diz que Deus não quer sacrifício. Mas há uma coisa que Ele quer de nós: uma boa consciência. Independente se é antes da lei, se é na lei ou se é na graça. Guarde isso, escreva isso, hein? Isso aqui é revelação profética. Deus não quer que você suba no monte, fica 2, 3 meses em jejum sem comer nada, fica de joelho em cima do grão de milho. Deus não quer essas coisas. Mas uma coisa Ele quer de você: boa consciência. Mas como você vai ter boa consciência se você está debaixo da lei? E a lei mostra que você é um pecador. Então não tem como ter boa consciência. Por isso que Deus enviou Jesus e deu início a uma nova aliança. A graça de Deus em Cristo, que te justifica, que te salva, que te liberta, que te abençoa por graça, porque Deus é bom. E essa graça te livra de má consciência, porque esta graça te justifica do pecado. Porque o pecado não estava em seu corpo, o pecado estava na sua consciência por causa do pecado de Adão. Mas Jesus morrendo na cruz, Hebreus 9:12, o sangue de Jesus purifica a nossa consciência para servirmos ao Deus vivo. Abba, Pai! Apóstolo, vocês não fazem jejum? Claro que não. Você pode fazer uma dieta se você quiser. Você está meio gordo, meia gordinha, você quer fazer uma dieta? Pode ficar aí 3 meses sem comer nada. Dieta. Mas um dia de jejum para oferecer a Deus o quê? Não, para me santificar. Hebreus 10:10. Você está santificado de uma vez por todas em Cristo. Jesus morreu para te santificar. Hebreus 10:10 diz que Ele te santificou de uma vez por todas. O sacrifício não é o seu que Deus quer. Foi o de Jesus que Ele recebeu. Prepare suas mãos. O sacrifício de Jesus te santificou, te libertou, te abençoou, te justificou, te santificou, te salvou, te deu a vida eterna. O sacrifício de Jesus te fez perfeito diante de Deus. Foi esse sacrifício que Deus aceitou. Vê se você entende aí. Se fosse para você fazer jejum ainda, igual se fazia na lei, então por que Jesus morreu na cruz? Porque jejum já se fazia na lei. Para que se fazia jejum? Para se aperfeiçoar diante de Deus. Mas o homem era um pecador, ele não podia se aperfeiçoar.
Então Jesus veio e ofereceu o seu próprio corpo. Ou seja, Pai, o meu corpo vai aperfeiçoar aquele pecador. Ele não vai ser mais pecador, ele vai ser justificado, porque eu vou morrer para justificar ele. Eu vou morrer para salvar ele. Ele é um pecador, ele não tem como se salvar. Eu vou morrer para ele ser salvo. Ele não tem como se perdoar. Eu vou morrer para ele ser perdoado. Ele não tem como pagar a dívida do pecado. Eu vou morrer para justificar o pecado na vida dele. Essa é a graça de Deus. Pai, obrigado, Senhor, por entender isso. Gênesis 3, versículo 9. Deus disse ao homem: onde estás? Onde estás? Fala para o seu irmão, Deus sabia onde ele estava. Então por que Deus perguntou? Ele queria ver a consciência de Adão. Olha lá, onde estás? Verso 10. Ele respondeu: Senhor. Desculpa de Adão. Senhor, eu ouvi a tua voz no jardim e eu tive medo. Até esses dias aí ele não tinha medo de nada. Nem sabia o que era ser nu. Ele não sabia o que era ser ou estar nu. Ele não tinha essa consciência. Logo ele não tinha medo de nada. Como que agora ele está com medo? Olha lá. Eu ouvi a tua voz, verso 10, e tive medo, porque estava nu e me escondi. 11. Perguntou-lhe Deus: Adão, quem te mostrou que estavas nu? Olha, o cerco vai apertando. Quem te mostrou que estavas nu? Aí Deus falou: não acredito. Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Para aqui. Quem crê que Deus é soberano? Você crê que Ele é soberano? Outra pergunta. Quem crê? Jó 42, verso 2. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Você crê nisso? Alguém pode impedir o plano de Deus? Vamos ver se você entende. Alguém pode atrapalhar os planos de Deus? Está claro ou não está claro? Então Deus sabia que Adão ia pecar ou comer. Eu vou até mais além. Ele não sabia. Ele queria. Quer que eu provo? Faça um pudim de leite moça. Cadê a Jéssica? Aquele que você... Leite moça? Aquele? Doce de leite? Não sei. Aquele é o pudim, hein, Jéssica? Aliás, faz um para mim depois aí. Já é uma dica, uma revelação. Falar isso na pregação, eu já entendo que é uma... Numa unção dessa, lembrar de pudim, é revelado. Pensa num pudim de leite moça. O melhor. Pensou no pudim? Pega as crianças de 3, 4, 5 anos, mostra o pudim para eles e fala assim: não mexe nesse pudim, hein? Não mexe, hein? Não mexe. A criança até esqueceu. Não mexe no pudim, hein? A criança não estava nem... Não mexe. Você fala não, o que a criança vai fazer? Vai mexer. Quem entendeu? Deus colocou um pudim no meio do jardim. Deus colocou uma árvore lá. Olha, Adão, não mexe, hein? Tá? Eu vou ali e já volto, tá, Adão? Não mexe não, hein? Tá, Adão? Não mexe, hein? Quem quer receber uma revelação? Aí você fala assim: pastor, que lógica tem então, se Deus falou para ele não mexer, mas queria que ele mexesse? Que lógica tem? Não é pergunta humana, né? Eu vou te responder com revelação espiritual. Apóstolo, que lógica tem? Se Deus não quer que mexe, não vai mexer e acabou. Porque nenhum dos seus planos pode ser impedido. Ele é soberano. Não quero que mexa. Então ele opera nele o querer efetuar e o Adão não mexe. Está claro ou não está claro? Mas Deus queria que mexesse. Diga bem forte: por quê? Para Deus ser glorificado. Diga: por quê? Porque o diabo tinha sido expulso do céu. E foi lançado aonde? Na terra. Ezequiel 38, no jardim do Éden. E Deus queria ser glorificado. Mas como que ele seria glorificado? Aí está o primeiro mistério da Bíblia. Digo, primeiro mistério da Bíblia. Não é qualquer um que sabe disso, hein? E pior ainda, não é qualquer um que entende isso. E pior ainda, não é qualquer um que sabe explicar isso.
Aí está o primeiro mistério da Bíblia. O diabo foi lançado na terra, Apocalipse 12 diz isso, e ele se revestiu em carne, na pessoa de Adão. Fala para o seu irmão, por isso que Adão pecou. Quem sabe entender isso, hein? Quem sabe explicar isso aí? Senão ele não tinha pecado nunca, irmão. Se Adão tivesse o Espírito Santo, ele não tinha desobedecido a Deus. Está claro ou não está claro? Então diga bem forte, quem era Adão? Coríntios 15, 47. Adão era uma alma vivente. Adão não tinha o Espírito. Quer que eu prove que ele não tinha Espírito? Gênesis 2, verso 7. Lê aí na sua Bíblia. Vou te provar que ele não tinha Espírito. Gênesis 2, 7. Formou o Senhor... Alô? Porque o diabo foi lançado na terra, ele tinha que aparecer de algum modo. Lúcifer foi expulso do céu e lançado na terra. Na terra se tornou o diabo. Lúcifer, anjo de luz. Alô? Olha a cronologia. Lúcifer no céu, que significa anjo de luz. Lúcifer, anjo de luz. Expulso do céu, lançado na terra, diabo, que significa enganador. E Adão fez o quê? Enganou. Está claro ou não está claro? Olha Gênesis 2,7. Olha lá. Gênesis 2,7. Formou o Senhor Deus o homem. Que homem que era esse? O Moisés? Davi? Que homem que é esse? Adão. Gênesis 2,7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. E o homem tornou-se o quê? Alma vivente. Fala para o seu irmão. E o Espírito? Fala para o seu irmão, ele não tinha. Fala para o seu irmão, nós temos o Espírito. Rápido! Deixa aberto o Gênesis, rápido! Romanos 8, abre aí. Rápido! Em menos de 1 segundo, já demorou. Romanos 8, verso 9. Deixa o Gênesis aberto. Romanos 8, versículo 9. Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Tá claro ou não tá claro, hein? Hã? Então diga, Adão não era da salvação. Diga, por quê? Por quê? Porque Adão era o próprio diabo, abençoado. Tá claro ou não tá claro? Por isso que ele desobedeceu a Deus. E precisava desobedecer. Por isso que Deus falava, não come, não mexe. Para mexer na carne dele, para que ele fosse lá e comesse. Colocou, alô! Deus é onisciente, irmãos. Deus é onipotente, Deus é onipresente, Ele é soberano. Deus colocou a serpente. Alô, às vezes Deus coloca umas cobras no nosso caminho, não coloca? Hã? Não parece que Deus coloca umas cobras? Parece que Ele coloca umas cobras. Vira e mexe, você não encontra com umas cobras no seu caminho? Mas a história se repete. Deus colocou a serpente no caminho de Adão e Eva. Estava uma maravilha, pensando. Adão e Eva no jardim, subiando, passeando de mão dada. O Adão e Eva namorando. Não tinha pecado, não tinha consciência. Estava tudo perfeito. Diga, Adão era perfeito. Perfeitamente mal. Era isso que ele era. E ele tinha que se manifestar. Por quê? Por trás de Adão estava quem? O diabo. Agora, pelo amor de Deus, tira essa mitologia mentirosa da sua mente. Mitologia. O diabo com chifre, um rabo, um tridente. Isso é mitologia. Mitologia grega. Naquele tempo os caras iam presos e ficavam igual hoje. Hoje quem é preso não fica escrevendo na porta do banheiro, escrevendo na parede. Também aquele tempo desenhava lá. Então desenharam um homem, colocaram o chifre. Daí que vem o minotauro, homem com corpo de boi, com corpo de cavalo. E vem um monte de coisa. Tudo o quê? Tudo coisa da cabeça. Você pode colocar um homem com um corpo de galinha. Você não pode pensar nisso? Pensa aí num homem com corpo de galinha.
Pensa aí num homem com um corpo de cavalo, mula sem cabeça, saci pererê. Paulo falou, as pessoas voltam às fábulas. Então a mitologia lá atrás não tinha o que fazer, o homem não tinha o que fazer, aí ficou desenhando um homem com chifre, olhou para o bode, olhou para a vaca, para o touro, colocou chifre no homem, aí colocou os dentes grandão, né? Esses dentes caninos, né? Isso aqui canino não tem nada a ver, né? O cachorro tem dente canino, todo ser humano tem. Aí esticou um pouquinho o dente, colocou chifre, pôs um rabinho igual. Talvez ele viu uma vaca passando, a vaca banana. A vaca não fica banana assim? Talvez ele viu a vaca passando, aí pôs um rabinho no outro. Vamos pôr um rabinho. Aí pôs um rabinho, né? Já tinha chifre da vaca. Acho que a vaca passou, ele viu. Vamos pôr chifre no homem, né? Aí a vaca fica banando, vamos pôr um rabinho também no homem. Aí talvez eles estavam na fazenda, tinha que pegar os fenos, sabe aquele feno? Vamos pôr esse tridente na mão do homem, pronto. Já, esse é o diabo agora. Pronto, o diabo é esse aí. Aí começou a se espalhar. Olha o diabo, quem que é o diabo? Esse aí, ó. Nossa, esse homem com um chifre de vaca, esse homem com um rabinho de vaca. E esse tridente? Meu pai tem um na fazenda, sabe aquele que você pega e joga feno assim, ó? Sabe aquele tridente? Quem sabe? Os religiosos cegos espiritualmente pensam e creem num diabo com chifre, rabinho e tridente. Quando na verdade, a verdadeira verdade, o diabo era Adão. É enganador. Você quer pior diabo que uma pessoa desobedecer a Deus? Rápido. Deixa o Gênesis aberto. 1 Coríntios 15, vou terminar lá no Gênesis, rapidinho. Coríntios 15, 1 Coríntios 15. Olha aqui Paulo falando o que eu falei, ó. 1 Coríntios 15, alô, você que é novo em graça, me suporta, porque eu sou apóstolo, eu tenho 22 anos de ministério, estamos em maio de 2015, 22 anos de ministério, 18 anos em graça. Então você que está chegando agora, você tem que me suportar, não é, igreja? Tem que me suportar. Porque eu estou falando revelações há anos que eu venho na graça e no apostolado. Há anos. Se Deus se revelar agora, amém, glória a Deus pela sua vida. Se você não está entendendo nada do que eu estou falando, então entra no meu site, pega as mensagens mais fraquinhas, né? Pega lá o Beabá, né? O A-E-I-O-U da graça. Pega lá, né? Você é salvo pela graça, né? Você tem o Espírito Santo. Pega as mais fraquinhas. Porque hoje é alimento sólido para os adultos. Hebreus 5. 1 Coríntios 15, olha lá. Coríntios 15, 45. 1 Coríntios 15, 45. Assim também está escrito: o primeiro homem, what's your name of the first man? Qual o nome do primeiro homem? Qual o nome? Aqui, ó. Coríntios 15, 45. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, ele foi feito o quê? Alô, eu não li Gênesis 2:7? Li ou não li? Tá, confere aqui, ó. Gênesis 2:7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. E o homem tornou-se o quê? Alma vivente. Diga, Adão era uma alma vivente. Digam, como assim? Vocês não vão escandalizar? Pode falar? Você quer saber o que é uma alma vivente? Eu vou começar de costas, igual o seu boneco. Eu vou começar de trás para frente. Você quer saber o que é uma alma vivente, né? Tá bom, vou começar de trás para frente. Quando o cavalo morre, para onde o cavalo vai? Para o céu? Quando o cachorro morre, para onde o cachorro vai? Para o céu? Quando a galinha morre, para onde a galinha vai? Para o céu? Quando o gatinho, o peixe, quando eles morrem, eles vão para o céu? Digam, por quê? Porque são apenas almas viventes. Eles não têm espírito. Quem está entendendo? Diga, assim também Adão era uma alma vivente. Diga, nós não. Nós temos espírito, corpo e alma. Agora eu vou colocar na ordem certa. Levante a mão e diga: eu sou um espírito, tenho uma alma e habito num corpo. Consegue gravar essa frase? Você não pode esquecer essa ordem
Diga, eu sou um espírito, tenho uma alma e habito num corpo. Olhem para mim. Porque na verdade, você não é você. Porque você está dentro de você. As cabeças saindo fumaça já. As cabeças saindo fumaça. Está tudo saindo fumacinha. Você não é você que eu estou vendo. Você não é você que eu estou vendo. Porque você está dentro de você. É o verdadeiro eu. Está lá dentro. Não é essa carne que eu estou vendo aí. Porque essa carne vai morrer. Alô, essa carne não existia. Ela está existindo por um tempo e vai deixar de existir. Mas você é eterno. Você está lá dentro. O Espírito, que é Filho de Deus. Assim como seu Pai, Deus, é eterno, o Filho, que é Espírito, também é eterno. Você não é você que eu estou vendo aí. O apóstolo Marcos Gomes não é esse que você está vendo. Isso aqui é só a capa, só a casca. O apóstolo Marcos Gomes está lá dentro. Por isso que não adianta prender, não adianta nada. Você vê que prendiam Paulo, mas a unção estava dentro dele. Prendiam Paulo, batiam em Paulo, espancaram, apedrejaram. Não adianta. Você está apedrejando só a carne. Você está perseguindo só a carne. Você está falando mal só da carne. Você está açoitando, batendo só na carne, que amanhã já não vai existir mais. Não tem como mexer no Espírito, que é perfeito e é eterno para sempre. Diga, Pai, sua melhor palmas ao Senhor. Olha lá, Coríntios 15, 45, já vou voltar em Gênesis para terminar. Coríntios 15, 45, assim também está escrito, primeiro o homem Adão foi feito alma vivente. O último Adão, diga, o último Adão. Ué, pastor, teve dois então? Para mim era um só. Fala para o seu irmão, a Bíblia fala de dois Adão. A Bíblia não, vamos mudar isso aí, né? Diga, Paulo fala de dois Adão. Digo, o primeiro Adão, o marido da Eva. Digo, o segundo Adão, Cristo. Está claro? Esse é o segundo mistério da Bíblia. Qual o primeiro mistério da Bíblia? O diabo, Lúcifer, foi expulso do céu, lançado na terra. Se revestiu em Adão. Esse é o primeiro mistério da Bíblia, que não é qualquer um que sabe disso. Na terra, não é qualquer um que sabe disso. Na terra, não é qualquer um que entende isso. Na terra, não é qualquer um que sabe explicar isso. E eu estou usando a Bíblia, hein? O primeiro mistério da Bíblia. Lúcifer foi expulso do céu, lançado na terra, revestido em Adão. Na carne, Adão. No oculto, diabo. Está claro ou não está claro? Alô, quem aqui pensava que o Adão tinha desobedecido a Deus do nada? Sabe aquele pensamento bobo, sem lógica? O Adão vinha bem e tal, de repente ele desobedeceu. Por quê? Não sei. Você não sabe? Então eu te pergunto. Alô, te pergunto não, eu vou te falar. O que Adão fez na terra, ele já tinha feito antes no céu. Dá um sinal, está claro. Alô, o que Lúcifer fez no céu? Ele não desobedeceu a Deus? Ele não se rebelou contra Deus? E o Adão fez o que na terra? Você não está percebendo que foi igualzinho? Está claro ou não está claro? Aplaude quem está entendendo a revelação. Você não está percebendo que o que ele fez na terra, ele já tinha feito no céu? Agora, o segundo mistério da Bíblia. Deus se revestiu em carne, na pessoa de Jesus. Porque Jesus era o próprio Deus. Por isso que ele disse para os fariseus, antes de Abraão, eu sou. João 8. Aí os fariseus carnais, como que o Senhor é antes de Abraão? Você não tem nem 30 anos, como que é antes de Abraão? Mas se olhar na carne, não é mesmo. Porque na carne ele tinha 32 anos, morreu com 33. Na carne, é claro que ele não é antes de Abraão, tinha 30 anos. Mas quando Jesus disse, antes de Abraão eu sou, ele estava se referindo ao espírito dele, ao interior, que é antes de Abraão. Agora, na carne, nasceu da Maria. Está claro ou não está claro?
Mas o Deus não é aquela carne que morreu na cruz. Um dia um pastor me perguntou assim: apóstolo, por que Jesus na cruz ele disse Eloi, Eloi, lama sabachthani? Que significa: Deus meu, por que me desamparaste? Por que ele falou isso? Se ele era o próprio Deus, por que ele falou, por que me desamparaste, Deus meu? Eu falei para ele: sabe por quê? Jesus é o próprio Deus, certo? Certo. Só que Jeremias, Ezequiel, os profetas falavam que sem derramamento de sangue não há remissão do pecado. Outra coisa, Jesus o próprio Deus, só que Deus não morre. Se Jesus não morresse, ninguém seria perdoado, ninguém seria salvo. Então a natureza divina teve que se retirar de Jesus 100%, para que ele ficasse 100% na carne. Aí ele poderia morrer. Morrendo, nos perdoaria e nos salvaria. Glória a Jesus, glória a Deus. Se a natureza divina não saísse 100% de Jesus de Nazaré, ele não morre. E você não seria salvo. Você não seria liberto. Você não seria justificado do pecado. A ele mais uma vez. Bom, volta lá para o Gênesis 3 que eu quero terminar, né? Senão não termina nunca, né? Gênesis 3, porque senão eu vou até as 4 da manhã, hein? Gênesis 3, para terminar, olha lá, ó. Gênesis 3, versículo 11. Perguntou-lhe Deus: ô Adão, quem te mostrou que estavas nu? Comeste, entre parênteses, graças a Deus que ele comeu, demorou tanto para você que ele... Nossa, eu já estava preocupado, porque ele não queria comer, ele estava dando uma de santão. Não, sou pentecostal, não vou comer não. Estou em jejum, não vou comer não. E o Deus preocupado, Deus falou, ele tem que comer. Ele tem que manifestar o que ele realmente é. Dá um sinal quem está entendendo. Fala para o seu irmão, por isso que ele comeu. Fala para ele, porque ele tinha que desobedecer a Deus. Está claro ou não está claro? Gênesis 3:11. Ô Adão, você comeu da árvore de que eu te ordenei para que não comesse? Digam comigo, a desculpa de Adão, que é o tema da mensagem, hein? Verso 12. Disse o homem: a mulher que me deste, na verdade eu nem pedi, não estava orando, não estava em jejum, não estava nada, eu estava quieto, eu nem pedi. Você não precisa pedir nada, abençoado. Nós fazemos parte dos planos de Deus. Não pedimos para nascer, como não pedimos para morrer. E nem pedimos para viver. Nós somos espíritos que fomos revestidos em carne. Segundo a vontade de Deus, seu pai e sua mãe se conheceram, tiveram uma relação sexual para que o espírito que estava no céu fosse revestido em carne e nascesse um bebezinho da barriga de sua mãe. Senão o espírito não ia vir para a terra nunca. Ou como que você pensa que o espírito vem para a terra? Você pensa que ele vem como? Um Gasparzinho, irmãos. Está assistindo muito desenho, né? Está claro para vocês como é que o espírito é revestido em carne? Está claro? Seu pai e sua mãe se conheceram um dia, tiveram relação sexual, carne com carne, para que a carne nascesse. Mas por trás ou por dentro dessa carne tem um espírito que foi enviado por Deus. Você não nasceu sem querer, irmão. E aqueles que falam assim, não era nem para mim ter nascido. Como não era? Você acha que Deus errou, irmão? Você acha que você passou a roleta e ele não viu que você passou? Igual pular catraca em ônibus, você pulou e ele não viu. Eu já ouvi isso aí. Um dia, um casal, quantos filhos você tem? Tenho 3. Esse aqui e tal, isso aqui não era nem para ter. Como não era, pessoal? Como não é? Não, escapou. Eu até... Não adianta, pessoal. Diga comigo, o plano de Deus não pode ser impedido. Diga isso. Ai, Senhor! E aí vem as desculpas, né?
Vem as desculpas, mas eu estava tomando remédio, mas eu estava usando preservativo, mas eu nem estava no dia, eu não sei o quê. E o homem, mas eu não posso. A mulher, mas eu sou estéril. Deus fala, nada disso importa para mim, para que os meus planos sejam realizados. E ele provou. Deus provou, lá em Gênesis 18, ele fez de Abraão e Sara que Isaac nascesse. Um dia Abraão saiu da tenda, quando ele chegou assim para fora, ele viu 3 anjos vindo. Sara, prepara aí uns bolos aí, porque vem vindo os 3 anjos, não sei o que, isso aqui lá. Aí o anjo chegou lá, Abraão, tudo bem? Cadê a Sara? Já vieram falar com Sara. Cadê a Sara? Está lá dentro. O anjo entrou, assim diz o Senhor, daqui a um tempo você terá um filho. Ela só pensou, eu já sou velho, mas não vou ter filho, estou com 98, vou ter filho como? O anjo falou, por que você riu? Eu não ri. Riu? Eu vi que você riu. Por que você riu? Assim diz o Senhor, nenhum dos seus planos pode ser impedido, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Gênesis 18, há alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a um tempo, olha o dedo apontando. A irmã até saiu do lugar. Daqui a um tempo, pode ser você? Daqui a um tempo terás um filho. Tem uns aqui, pelo amor de Deus, chega, eu já operei. Eu já tenho 8. Terminando aqui, Gênesis 3. Terminando. Gênesis 3:12. A mulher que me deste por companheira, deu-me da árvore e eu comi. Então disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizesse? Respondeu a mulher, a serpente me enganou. E Deus sabendo de tudo, ele que pôs a serpente para enganar ela. Olha lá, olha o versículo 1, Gênesis 3:1. Ora, a serpente era o mais bobo, era o mais mole, era o mais lerdo. A serpente era o que? O mais astuto. Quem fez a serpente? Deus. Colocou a serpente para cruzar no caminho deles. Está claro ou não está claro? Aí a serpente já ia enganar, né? Aí a Eva já ia comer, ia oferecer para o Adão ia comer, e Deus falou, glória a Deus, agora sim, agora manifestou quem você é. Para terminar aqui, Gênesis 3, versículo 13. Então disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizesse? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Disse, pois, o Senhor Deus à serpente, porque fizesse isto, maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Traduzindo, a cobra é um animal amaldiçoado. Por Deus, não é por mim não. Está até servindo para alguma coisa no Butantã, né? Estão pegando o veneno para fazer né? Glória a Deus, mas você vê que a cobra não tem perna, né? Ela se arrasta sobre o ventre dela. A vida dela não deve ser boa, né? Não tem nada a ver com isso. Quem mandou Deus fazer cobra? Eu sou gente, não tem nada a ver com isso aí. Versículo 15 para terminar. Deus falou, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Olha a palavra profética sobre Cristo. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Traduzindo, lá na frente, Cristo vai te aniquilar na cruz, Hebreus 2,14, e você vai dar só uma picadinha, quer dizer, ele vai sair um sanguinho, umas bofetadas, uma cuspida, mas na verdade é você que vai ser aniquilado. Está claro ou não está claro? Bom, vocês ouviram hoje aí o tema, a desculpa de Adão. Qual que é a desculpa de Adão? É não assumir seus próprios erros. E eu disse para você no começo da ministração que no final eu ia falar, e vou falar agora. Você não pode ter esse erro que eu vou falar agora. A desculpa de Adão dos crentes da lei é adulterar, é beber demasiadamente, é fazer coisas erradas e jogar a culpa em quem? No diabo. Todos os crentes da lei fazem isso. Não é errado? Mas infelizmente eu descobri que tem crentes em graça que estão usando também a desculpa de Adão. Não, pastor,
Nós sabemos que o diabo foi aniquilado. Você sabe que o diabo foi aniquilado. Como não tem mais diabo, joga a culpa em quem? Na carne. E está errado isso aí. Você não pode jogar a culpa na carne não, irmão. Eu bebi demais porque a carne... Controla a sua carne, irmão. Gálatas 5. Fruto do Espírito, domínio próprio. Quem recebe? Não tem nada de beber demais. Fruto do Espírito é domínio próprio. Traduzindo, crente da lei joga a culpa no diabo. E infelizmente alguns, que não é meu caso, jogam a culpa na carne. Fazem coisa errada e jogam a culpa na carne. Só que a carne não fala. Isso aí é igual jogar a culpa no sistema. A pessoa vai no banco, sei lá onde. Eu vim pagar. Não, o sistema, caiu o sistema. Eu tenho que tirar um dinheiro. Não, caiu o sistema. Mas não, o sistema caiu, não posso fazer nada. O sistema não fala, né? Então as pessoas, na lei, jogam a culpa no diabo. As pessoas em graça, alguns, que eu já sei, jogam a culpa na carne. Está errado isso aí. Para terminar, o último texto, Gálatas capítulo 6. Você não pode ter essa desculpa de Adão. Quem recebe? Você não pode usar essa desculpa esfarrapada, velha, antiquada de Adão. Crente da lei, o diabo. Crente em graça, a carne é suja mesmo. Para, irmão, para. Gálatas 6, versículo 7. Deus não quer que você jogue a culpa em ninguém, abençoado. Assuma seus próprios erros. Posso ouvir um amém? Somos responsáveis por nossas atitudes. Diga, eu sou responsável pelo que eu faço. Diga, se eu acertar, eu acertei. Se eu errar, eu errei. Não tem que jogar a culpa. Não tem nada de carne, abençoado. Você não é obrigado a usar drogas. Você não é obrigado a fumar. Você não nasceu fumando. Você não é obrigado a beber. Você não é obrigado a nada. Em Gálatas 5, do 21 para abaixo, fala sobre os frutos do Espírito. E um dos frutos do Espírito é domínio próprio. E quem é filho de Deus e tem o Espírito Santo tem esse fruto. Esse fruto tem que sair para fora. Então você não é obrigado a usar droga, fumar maconha, usar crack, cheirar cocaína. Você não é obrigado a nada. Você não é obrigado é que eu começo a beber e eu não paro. Eu só paro quando acaba. Então se é um caminhão, você vai beber até acabar? Então você está errado. E você está correndo um grande risco de perder toda a sua família num acidente, causando um acidente gravíssimo com pessoas que não tem nada a ver, pela sua irresponsabilidade. Não joga a culpa em diabo, porque o diabo foi aniquilado. Não joga a culpa na carne, porque você conhece a palavra, você conhece a Bíblia, você conhece a verdade. Se errar, foi você que errou, e responsabilidade sua. Então se errar, tem que pagar. Gálatas 6,7 é o único motivo porque Paulo disse, não erreis. Gálatas 6,7. De Deus não se zomba. Algumas versões diz, não vos enganeis. Deus não se deixe escarnecer. Pois tudo que o homem plantar, isso mesmo ele colherá. Gálatas 6,8. O que plantar na sua carne, da carne colherá a corrupção. Mas o que plantar no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Logo, Deus que te deu sabedoria e sensatez, você pode plantar tanto na carne, mas vai ter consequência, como pode plantar no Espírito e terá a vida eterna, que é muito mais inteligente do que usar drogas e plantar na carne e pegar uma doença, pegar um câncer, pegar uma AIDS ou até morrer, ou pior, prejudicar pessoas que não tem nada a ver com a sua irresponsabilidade. Só quem está entendendo? Levante a mão direita para terminar a ministração. Eu tenho duas frases para falar. Assuma. Diga, eu devo assumir meus próprios erros. Feche os olhos e diga, eu devo assumir meus próprios erros. Quando eu acerto, eu acerto. Quando eu erro. Foi eu que errei. Como sou eu que acertei. Não é mérito de ninguém. E nem culpa de ninguém. Se eu acerto, eu acerto. Se eu errar, eu errei. Devo assumir meus próprios erros. E não usar a desculpa de Adão. Devo ser responsável pelas minhas próprias atitudes. Porque o apostolado diz que eu não devo errar. O que eu plantar na carne, eu colherei.
Não é culpa do diabo. O diabo já foi aniquilado. Não é culpa da minha carne. A minha carne para nada presta. Eu tenho domínio. Eu tenho decisão para acertar ou errar. Por isso está escrito: não erreis. De Deus não se zomba. O que eu plantar, eu colherei. Ou bom, ou mal. Está claro ou não está claro? Cuidado, hein? Os crentes da lei ficam jogando a culpa no diabo. Já fazem anos, décadas, séculos que estão jogando a culpa no diabo. Errado, né? Você mata uma pessoa, vai culpar o diabo? Não que eu estou defendendo ele não, tá? Não sou advogado dele, nada disso. Aliás, ele foi aniquilado. Hebreus 2,14 diz que ele foi aniquilado pelo amor de Jesus. Estou te explicando que você deve ser responsável pelas suas atitudes, ou certas ou erradas. Os crentes da lei, por anos, por décadas e séculos, jogam a culpa no diabo. Isso é um erro gravíssimo. E alguns crentes em graça estão usando a desculpa de Adão, que é não assumir seus próprios erros. Os da lei jogam a culpa no diabo. Alguns crentes em graça jogam a culpa na carne. Quando na verdade Paulo nos diz: não erre. Ou seja, você tem domínio para errar ou não. Você não é obrigado a fumar. Você não é obrigado a usar drogas. Você não é obrigado a usar maconha. Você não é obrigado a usar cocaína. Você não é obrigado a usar LSD. Você não é obrigado a nada. Você não é obrigado a se prostituir. Você não é obrigado a nada. Você não é obrigado a beber bebida alcoólica até ficar demasiadamente embriagado. Você não é obrigado a nada. Ninguém põe uma faca no seu pescoço. Você não pode culpar ninguém. Tá claro ou não tá claro? Cuidado com a desculpa de Adão, hein? Apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.